Graça e paz. Graça e paz, amados irmãos em Cristo. Nós estamos juntos, firmes, membros do corpo de Cristo, para dizer que vencemos mais uma semana e a honra e a glória seja dada a Ele. Porque Ele vive, nós cremos nisso e aqui confessamos. Aqui nós nos unirmos para declarar que Ele é o autor e consumador de nossas vidas e dizer: Pai, tudo incrível. Gratidão pelo ar, pelo abrir dos olhos, por mais um dia no mundo habitável do Senhor. Agradecer é a nossa rotina cotidiana ao acordar. Primeiro ato, primeira palavra liberada é dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e aqui eu vou. Debaixo dos teus olhos, do teu governo, para viver esse dia que já está pronto. Enquanto nós dormíamos, Ele preparou tudo para que viéssemos andar pelo caminho dele. Caminho de paz, não de mal. Ele sabe o fim da história de cada um de nós. Aqui, no plano horizontal, há esta guerra constante da mente humana contra a mente de Cristo, da carne contra o espírito. A nossa natureza humana, ela é errante, mas a gente tem o espírito vivificante. A gente tem Ele, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega. Ele que nos ensina todos os dias a amar mesmo sem ser amado. Amar a Ele sobre todas as coisas e, se amando, amar o próximo como a ti mesmo. Gratidão, Pai. Gratidão por estar vivendo e aprendendo todos os dias a praticar a tua obra, o teu amor, a tua graça que é favor imerecido. Que cada vida, que as nossas vidas estejam alicerçadas no teu governo e que cada membro possa manifestar o teu amor mediante a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Esse órgão importante, o órgão mais perigoso do ser humano é a língua. É um fogo consumidor e a gente não consegue domá-la. E o Espírito que habita no teu homem interior ensina-nos a aprender todos os dias e a praticar. Frustrações não podem permanecer. Angústias, medo, tudo isso, porque essas coisas vêm e a gente declara, a gente manifesta e a gente não entende que usando a língua para essas palavras, elas não geram o que é o fruto. Você não chega numa árvore para pegar um fruto amargo. Você espera ele verde. Você espera ele amadurecer, tá doce. E aí você vai ali e desfruta daquele fruto, daquela fruta. Assim somos nós. Não deixe que a amargura do mundo domine você. Não deixe que as frustrações do outro lhe impeçam de avançar. Você não veio à Terra para ter essa experiência humana e viver o tempo todo assim. Diga que está tudo incrível. Graça e paz, gratidão. Se mantenha firme nessas palavras, mesmo estando difícil. Eu estou do outro lado da tela. Eu não sei. Todos nós passamos por momentos bons e ruins, provações nesse mundo.
que não se converte, que não vai mudar. Mas o que muda é aqui, a minha mente, a mente de vocês. Quando ela está ligada ao Pai dos nossos espíritos, que diz, filho, vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu, o Pai do Espírito de vocês, acalmarei as suas emoções, a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí a gente aprende e a nossa confissão começa a mudar. O domínio começa a existir sobre a língua, que é um fogo consumidor. E muitas vezes ela faz com que a gente erre o alvo. E a gente vai aprendendo em todas as circunstâncias das nossas vidas. Vamos juntos, vamos meditar, vamos refletir, vamos aprender com ele. No livro de Tiago mesmo, no capítulo 3, eu vou ler alguns versículos aqui, e ele fala sobre o domar a língua. Verso 2. Todos nós sempre cometemos erros, fato. Mas a gente não se permanece no erro. Quem não comete nenhum erro é o aprendiz, é aquele que pratica, é aquele que diz todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ele está começando a aprender a domar este perigoso órgão do nosso corpo humano, a língua. Não comete nenhum erro no que diz, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense num navio, grande como é, empurrado por fortes ventos. Ele é guiado por um pequeno leme e vai para onde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio Sheol, Hades, inferno, sepultura. Essa língua te leva à morte. Morte o quê? Não é morte. Morte de você acabou. Existe essa morte que a língua também possa levar, né? Porque você acaba falando coisas que não é para falar, você se expõe e acaba acontecendo situações desagradáveis. A outra morte que ele está falando aqui é que a língua, por ser um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. É que você, quando acorda, e eu falei sobre frustração na segunda-feira e trouxe algumas reflexões, você já acorda frustrado, falando, a língua vai domando e ela é este fogo consumidor. Ela, o seu cérebro, em vez de entender que você precisa falar palavras que geram vida, mesmo, mas eu não estou vendo, mas o justo, ele vive por fé, não vive por vista. E aí você vai entendendo que quando você fala, eu não consigo, como é que eu vou levantar cedo para ir na academia? Como é que a língua está falando, a língua está processando, como é que eu vou fazer uma dieta? Como é que esse negócio de pedir perdão, que nada, esse negócio, e aí você vai, ó. O cérebro, que já é preguiçoso por natureza, você vê que observe como é o corpo, né? Você vê que o cérebro você vai falando, né? A língua, o falar, o manifestar. E aí isso tudo vai fazendo o quê? Vai gerando morte. Tá vivo? Essa pessoa, ela não vive, ela apenas existe. Tudo para ela nunca tá bom. E aí ela vai morrendo aos poucos. E ela pega essa frustração e tanta gente na internet fazendo isso. Se frustra, joga no outro, quer ser exemplo e não dar exemplo, e
diz que é o influencer. É complicado. Mas você tem que se antenar para isso. E o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais, que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal. E ninguém a pode controlar. O controle vem de cá. E esse controle, na maioria das vezes, dói. Não por ele, mas o nosso ego, o nosso eu. Volte, silencie, não fale. A tua mente sendo ministrada pelo Pai, mas na maioria das vezes, eu não tenho sangue de barata. Ninguém está mandando você ter sangue de barata. Ninguém é perfeito, mas tem coisas que você faz ou já fez que você sentou e analisou. Por que eu fiz isso? Olha o que está acontecendo. Foi avisado. Ah, mas eu não aguentei. Claro, você já levantava dizendo que você não ia aguentar, que hoje a pessoa no trabalho ia ver, você estava... O que é que você estava falando? A língua manifestando, o seu corpo recebendo, e no momento daquela ambiência que você mesmo criou para viver, você caiu. Em casa, a mesma coisa. Na vizinhança, por onde você passa. Se você se fecha para o mundo nessas situações, aquilo infelizmente vai te perseguir. E você diz, meu Deus, como é que isso acontece? Deus fala, não, isso acontece porque você se permite a esse erro aí. Domar a língua, tem que domar. É difícil, mas tem que domar. E aí gera tudo isso que a gente falou a semana toda, frustração, né? Ontem nós falamos sobre a fé sem obras é morta. Tem que domar, Deus abençoe você. E você domando esta língua, você vai dizer isso para o outro, mas você não vai ajudar podendo fazer? Essa é a fé. Sem obras ela é morta. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor. Tá vendo? Use ela sempre para isso. Tá difícil, tá doente, você tá aprendendo, tá chorando, você tá marchando. Não, não. Como é que você tá, Sandro? Tô bem. Uma revolta aqui. Tá tudo bem. Tudo vai ficar bem. Tudo é incrível. E as coisas tá andando, graças a Deus. E você, eu nunca mais lhe vi, mas tá caminhando. É isso aí. Rapaz, você não conta nada. Não, eu não tenho que contar nada da vida dos outros. Eu tenho que... da minha vida ao outro. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor Pai. Ele sabe. Fecha aí. Fecha essa boca. Segura aí. Não é que você vai contar, aconteceu algo de bom, você vai contar ali. É normal. Mas eu falei sobre o quê? Sobre as situações quando não estão favoráveis, a gente não deixar essa ambiência proliferar sobre as nossas vidas. Manifestar, propagar. Não, segura. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor Pai e como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas imagem e semelhança de Deus no Espírito. Eu falei um dia aqui, antes de você falar com o Criador, cuidado com o que você está falando da criatura dele. Porque até então nós não temos direito de julgar quem é, quem não é, quem tá, quem não tá. E a gente faz o quê? Com a mesma boca a gente amaldiçoa, a gente agradece e daqui a pouco a gente amaldiçoa o outro. E aí tá Deus. E aqui, o intuito não é esse, ele vai dizer aqui, né? Eu estou falando sobre um assunto, mas aqui tem aquele versículo. Da mesma boca sai palavras tanto de agradecimento como de maldição, meus irmãos. Isso não deve ser assim. Nessa versão está dizendo assim. E em outras versões diz assim, da mesma boca não pode jorrar água doce, água salgada. O que já me disseram, sem base na hermenêutica do texto. Sandro, da mesma boca não pode jorrar, do mesmo rio não pode jorrar água doce, água salgada. Eu falei, o que é, meu irmão? Só para vocês terem esclarecimento sobre isso,
para quem nunca ouviu essa reflexão, ele disse: você está aí louvando a Deus e está trabalhando no mundo. Eu falei: mas eu estou no mundo, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas a Bíblia está dizendo que não pode jorrar da mesma fonte, você não pode estar em um lado. E quem disse que é isso? E aí quando eu abri a Bíblia para ele, eu só fiz ler, né? Isso aí é uma exegese, é uma hermenêutica do texto, e está falando da língua. Mas aquele religioso que não entende, e o papagaio, né? Que fala o que o outro tá, aí pega o versículo isolado e aplica. É só ler. Está falando da língua. Não está falando de você ter um depósito de bebida e você ser cristão. No caso, de você ser músico, que eu sou músico, e você ser cristão. Não está falando disso. Ordem e decência, porque do suor do teu rosto comerás o teu pão. E no outro sentido, ordem e decência, porque da mesma boca você fala. Você agradece a Deus e está falando mal da criatura. É isso que eu vejo muito na internet. Gente, cuidado, gente. Lado A, lado B, lado C, cuidado. Mas é não só que deixa a vida de toca. Quem merece, merece, vai ter aquilo que merece. Porque você fala e daqui a pouco aquela ambiência está lhe cercando. E você não está entendendo, está dizendo. Tudo incrível. Você entendeu. Curta e compartilhe. Graça e paz. Lindo final de semana. E aproveitando aqui, feliz Dia das Crianças. Eita, as crianças. Um dia eu fui criança, um dia você foi criança, e o espírito de criança tem que estar sempre em nós. Alegria é o amor puro deles. Feliz Dia das Crianças. Graça e paz. Tudo incrível.